No livro de Romanos, capítulo 5, nós leremos dos versos 1 até o verso 5. Livro de Romanos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Amém? Alguma misericórdia por aí, não? Misericórdia? Diz assim, o verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Amém, irmãos? Queridos, nesta noite eu queria... Pode deixar a sua Bíblia aberta? Nessa noite eu queria falar um pouco sobre efeitos da justificação. Semana passada, o seminarista Cleiton, ele pregou muito bem, falando sobre justificação. Ele trouxe de uma maneira muito clara que a gente pudesse entender. Ele falou também sobre propiciação. Então, aquela palavra, eu quero dar continuidade ao que o seminarista Cleiton trouxe semana passada, e é importante nós refletirmos um pouco antes do que acontece nesse capítulo 5. E aí eu quero falar um pouco para que a gente possa compreender que Paulo, nesse momento, quando ele inicia a carta de Romanos, ele está, na verdade, combatendo as heresias que acontecem na igreja de Roma. Paulo, ele sabe que a teoria que está predominando na igreja é a salvação pelas obras. E neste momento ele escreve à igreja de Roma falando que não são as obras que irão salvar, mas sim o que vai salvar o ser humano do pecado e do juízo é exatamente a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O resumo do capítulo 1 até o capítulo 3 é exatamente que toda a raça humana ela está condenada e que não há um justo sequer na terra. Então, Paulo, entre os capítulos 1 e 3, ele deixa bem claro, olha, toda a raça humana, ela está condenada. Não há um justo sequer na terra para salvar-se a si mesmo por suas obras, por aquilo que ele possa fazer. A partir do 3, Paulo ele vem falando como Deus justifica o homem. E a gente entende e sabe que a justificação do homem é mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Não são as nossas obras, não é o seu dízimo, não é a sua frequência no culto ou os cargos que você ocupa na igreja que vai te colocar perto de Deus, que vai te dar acesso a Deus. Não, mas é a nossa fé em Cristo Jesus, no sacrifício que Ele fez para libertar a mim e a você do pecado que nos exala. O sacrifício, ele nos purifica de todo o pecado, e Jesus, ele vem aplacando a ira de Deus sobre as nossas vidas. O seminarista Cleiton, ele falou muito bem quando a ira de Deus, ela vinha para nos consumir, mas o sacrifício de Jesus para aqueles salvos fazia com que a ira de Deus não pudesse alcançar aqueles que eram os salvos. Então, o sacrifício de Jesus, ele aplaca a ira de Deus, a condenação que existia sobre mim e sobre você. No capítulo 4, Paulo ele vem falando sobre Abraão como um exemplo de fé, e é importante entender um pouco sobre a vida de Abraão, porque Abraão, a Bíblia fala no final do capítulo 4 de Romanos que Abraão ele creu e foi isso que o fez ser aceito por Deus. Ele creu em Deus. A partir de Abraão, Deus ele faz a circuncisão, que era uma aliança entre Deus e o homem.
Contudo, se passam os anos, os profetas vêm falando a respeito de Jesus, e quando Jesus vem, ele morre por mim e por você. Agora, como fala 1 Coríntios, capítulo 3, 11, verso 23, a partir do 23, ele fala que o sangue é a nova aliança entre Deus e os homens. Então, amados, não é a circuncisão agora que vem ser a aliança entre Deus e os homens, mas é o sangue de Cristo que purifica de todo o pecado. É o sangue de Cristo, amados, que vem fazer com que nós não tenhamos mais aquela condenação que estava sobre as nossas costas. Eu queria pedir a um diácono para trazer água, por favor, que eu estou numa gripe, a minha garganta está seca e está bem complicado para mim. Eu agradeço. Dito isto, amados, eu queria refletir com vocês um pouco sobre algumas verdades bíblicas. E dentro desse texto que nós lemos do capítulo 5 de Romanos, a primeira verdade que eu consigo extrair daqui é que nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. O verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Amados, entenda que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos caminhando a passos largos para a condenação eterna. Nós estávamos distante de Deus. E Deus, por sua infinita misericórdia, Ele envia seu Filho Jesus Cristo. Ele vem fazendo algo que ninguém, nenhum homem, poderia fazer no lugar do seu Filho. Porque Jesus era o perfeito que Deus tinha. Obrigado. Era o algo perfeito que Deus tinha para que se cumprisse todas as profecias e todas as exigências que era preciso para que assim eu e você não tivéssemos a condenação do inferno. É preciso nós compreendermos, quando falamos que nós éramos inimigos de Deus, que antes Deus estava em guerra comigo e com você. Nós podemos ver, há quase 3 anos, nós sabemos que tem a guerra entre Ucrânia e Rússia. São inimigos. Há quase 1 ano nós estamos vendo guerra entre Israel e o Hezbollah. São inimigos históricos. Um luta contra o outro. Um quer matar o outro. A mesma coisa era nós e Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A ira de Deus procurava matar-nos. A ira de Deus procurava fulminar-nos. Nós, amparados pelo pecado, nós caminhávamos de maneira distante de Deus. Esse pecado, ele nos colocava contra a santidade de Deus. Esse pecado, ele nos colocava contra o caráter de Deus. Ou seja, nós estávamos dominados pelo pecado. Esse pecado, amados, como eu já falei, ele nos conduzia para o inferno. E assim Deus, ele enxergava em nós inimigos. Nós não éramos amigos ou filhos de Deus. Após o pecado, ele toma conta da raça humana. E assim como esses países estão em guerra, um procurando matar o outro, nós estávamos em guerra contra Deus, ou Deus estava em guerra contra nós, por conta dos nossos pecados que nos afastavam de Deus. Contudo, queridos, na cruz, Jesus leva sobre si toda a nossa condenação. E nos faz ter agora paz com Deus. Nós éramos inimigos e quando Jesus ele morre lá na cruz e ressuscita,
Ele está levando sobre si toda a nossa culpa. Ele está levando sobre si todos os nossos pecados. Tudo aquilo que nós fazíamos que ofendia a santidade de Deus, o caráter de Deus, Jesus toma sobre si, nos dando livre acesso ao Pai, nos fazendo agora ter paz com Deus. E agora, no lugar de sermos inimigos de Deus, nós somos considerados amados de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus. O sacrifício de Jesus lá na cruz tem efeito sobre as nossas vidas, tirando agora a culpa do pecado e nos dando justiça, nos agora justificando de todo o pecado que nós tínhamos. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, no capítulo 2, ele vem falando sobre o justo juiz. E para que a nossa compreensão ela possa ser melhor, é como se nós tivéssemos diante do tribunal de Deus. E nesse tribunal, Deus, o próprio juiz, ele está dando a sentença de morte eterna a cada um de nós. Jesus, como nosso advogado fiel, o justo advogado, ele chega diante do Pai e diz assim: Jonas, ele tem pecado. Jonas não merece o seu perdão. Jonas, ele merece ser condenado. Mas eu morri por ele. O meu sangue o justifica agora de todo o pecado. E a culpa que ele carrega agora não é mais ele que carrega, sou eu que carreguei. E eu agora justifico ele. E ele agora tem vida eterna. É exatamente isso que Jesus fez por nós, queridos. A culpa que estava sobre mim e sobre você, ele leva lá na cruz. E aqui é uma troca, porque Jesus, ele assume o nosso lugar na cruz, levando sobre si pecado, levando sobre si tudo aquilo que não presta na raça humana, assumindo o nosso lugar. E nós assumimos o lugar de Jesus de justiça, de justificação. Alguém agora que peca, mas não tem prazer no pecado. Como o seminarista Cleiton falou semana passada, peca por o acaso, não porque sente prazer no pecado. Em um de nossos pequenos grupos, certa vez, Kennedy, pai, ele disse assim, e ele é eletricista, né? Quando eu vou comentar alguma coisa que eu sei que vai contra o que Deus quer, acende uma luzinha amarela para mim. E isso é o que ocorre na vida de todo cristão. Quando ele vai pecar, o Espírito Santo testifica do pecado. Isso quer dizer, queridos, que nós não temos prazer no pecado. Nós pecamos sim, porque somos pecadores, ainda não estamos na perfeição que um dia estaremos. Mas nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa, mas nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro que fez a nova aliança de Deus para com o homem. Esse sangue do Cordeiro que agora deu acesso do homem para Deus. Amados, segunda verdade que eu gostaria de extrair desse texto é a esperança de estar na glória com Deus. O verso 2, a parte C, ele diz assim: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, essa esperança de estar com Deus, ela precisa ser o centro da razão de todo cristão. Nós não temos que estar buscando a Deus por medo de ir para o inferno. Quantos
da igreja do Senhor está frequentando as igrejas porque tem medo de ir para o inferno. Essa não tem que ser a razão do cristão. A razão do cristão de servir ao Senhor, de andar em santidade, de buscar ao Senhor, é a certeza de que um dia estará com Deus lá nos céus. Isso é o que tem que mover a nossa vida, é o oxigênio do cristão. É saber que nós estaremos sim com Deus lá no céu. E Paulo, quando escreve esse termo aqui, esperança, não é a esperança que nós temos. Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto, ele diz assim, olha, no português é diferente a esperança do texto grego, porque quando se fala de esperança, geralmente quando há um relacionamento, um noivado, e está naquela expectativa de casamento, aí alguém chega para a noiva e diz assim, ele vai pedir você em casamento? Aí ela faz, eu espero que sim. Mas é uma esperança que não tem aquela certeza. A palavra grega que Paulo usa aqui não é essa esperança que nós entendemos, mas é a certeza de que nós estaremos com Deus lá nos céus. É a certeza que esse mundo passará, mas as palavras do Senhor permanecerão e nos conduzirão a estar com Ele na glória. Queridos, o crente, ele não deve ter dúvidas sobre a sua salvação. Ele não pode pairar em dois pensamentos de que um dia ele está salvo, outro dia ele tem dúvidas sobre a sua salvação. O crente precisa ter certeza, o cristão precisa ter certeza da sua salvação, porque o sangue de Cristo, ele nos deu essa certeza. O sacrifício que Jesus fez lá na cruz é único, é suficiente, não precisa de dois sacrifícios. Todos os anos, os sacerdotes matavam em expiação o cordeiro, representando o pecado da humanidade e o seu próprio pecado. Ele entrava com uma corda no Santo dos Santos, na sua cintura, porque se ele entrasse lá em pecado, ele morria, ele era fulminado. Todos os anos ele precisava fazer isso. Amados, mas Jesus ele vem com sua suficiência, com um sacrifício suficiente e único na vida da raça humana, dizendo agora que só basta o seu sacrifício para conduzir o homem a Deus. É único e suficiente sacrifício esse que nos faz agora termos relação de pai e filho, de amigos, de servos. Como isso é maravilhoso, amados. Saber que agora nós não somos mais inimigos, mas que agora nós temos um pai. Nós temos alguém que a qualquer momento nós poderemos entrar em sua presença, seja no carro, seja em casa, seja lavando louça, seja lavando o carro, seja fazendo o que for, nós temos livre acesso a Deus. Paulo se refere a esse texto como se tivesse um mestre de cerimônias, onde ele pega alguém que quer entrar na presença do rei, e esse mestre de cerimônias o conduz até a presença do rei para que ele possa ter audiência. Que privilégio, queridos. Agora eu e você não precisamos mais de sacerdote nenhum. Nós não precisamos de ninguém para nos conduzir à presença de Deus, porque Jesus já fez isso, rasgou o véu de cima a baixo, nos dando livre acesso ao Senhor. A qualquer momento que você quiser, você pode se colocar na presença de Deus, rasgar seu coração, falar com o Senhor as tuas angústias, as tuas mágoas, as tuas alegrias, a tua alegria, amados. Isso é maravilhoso, saber que você agora tem acesso a Deus. Glória a Deus por isso. Amados, a fé não é a causa da justificação.
mas é o instrumento que temos para sermos justificados. A causa da justificação é o sacrifício de Jesus. A fé é a ferramenta que nós temos para sermos justificados. O sacrifício de Jesus foi único. E esse sacrifício ele precisa nos dar a certeza de que seja por morte, ou seja, por arrebatamento, nós estaremos com Deus lá nos céus. Sendo justificados, amados, estando em paz com Deus, temos agora livre acesso a essa presença dele. Não precisamos mais de representantes, como eu falei, porque agora nós podemos em qualquer momento buscá-lo, engrandecê-lo, falar exatamente aquilo que meu coração e o seu coração está cheio. Essa esperança da glória de Deus, ela é a referência do que virá. Deus, ele prometeu novos céus. Deus, ele prometeu uma nova terra. Amados, essa esperança, ela precisa estar em nossos corações. Como eu falei, essa esperança de termos a certeza de que nós vamos fazer morada com ele. Não precisa me responder. Responda a você mesmo. Você tem certeza de que você estará com Deus, fazendo morada para todo sempre com ele? Se não, essa noite, você precisa renovar essa certeza na sua vida. Porque, como eu falei, Jesus ele não vem morrer mais uma vez por mim e por você. Ele não vem, porque o único sacrifício perfeito foi feito lá na cruz. A terceira verdade, amados, é enquanto que nós não estamos com Deus lá na glória, nós precisamos viver guiados pelo Espírito Santo de Deus. O verso 3 e o verso 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Precisamos, amados, vivermos guiados pelo Espírito Santo. Esse sacrifício que inundou as nossas vidas precisa entrar no nosso raciocínio, no nosso coração, para que possamos entender que agora o Espírito Santo habita em nossos corações e Ele, agora, é que tem que guiar a minha vida e a sua vida. Amados, o sofrimento, ele pode vir na vida de qualquer um. Como Paulo acaba de falar no verso 3 e verso 4. O sofrimento pode vir na vida de qualquer um. Mas não é o sofrimento que tem que governar a minha vida e a sua vida, porque o sofrimento dessa vida é passageiro. Nós, por sermos cristãos, nós não temos que ficar iguais eram os judeus, se colocando como uma raça superior às outras. Apesar de termos a certeza de que somos salvos, o sofrimento pode vir na minha vida e na sua vida. Isso é alheio à vida de qualquer um. E nós não temos que estar perguntando a Deus o porquê do sofrimento vir sobre nós. Nós precisamos mudar essa pergunta, por quê, meu Deus? Nós fizemos uma série de mensagens, acho que uns 2 anos atrás, sobre isso. Por quê, meu Deus? Nós precisamos mudar essa pergunta, para quê, meu Deus? Qual é o seu objetivo de eu passar por tais sofrimentos? Qual é o propósito de eu estar passando por certo sofrimento? Sabendo que Deus, ele jamais vem abandonar o seu servo. Jesus, ele deixou bem claro quando disse: olha, vocês vão ter tribulações, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Na carta de João, na primeira carta de João, Deus ele vem falar sobre através de seu servo, que em meio às tribulações do dia, nós teríamos paz. Em nenhum momento, Deus prometeu para mim e para você que nós não teríamos sofrimento nessa vida. Mas o que Ele promete para nós é que estará no barco das nossas vidas, nos ajudando a passar pelos sofrimentos dessa vida. Amados, a paciência que irá direcionar como agir em certas situações contrárias da nossa vida, vem fazer em nós, como Paulo fala aqui no verso 3, um caráter aprovado por Deus. E esse caráter aprovado se dá pela paciência, que seria a mesma coisa de prudência. Amados, o cristão, quando ele passa por tribulações da vida, quando ele está entendendo que Deus está com ele nessas tribulações, ele começa a perceber o mover do Espírito Santo sobre essas circunstâncias, e isso faz com que ele tenha prudência sobre seus atos. Faz com que ele tenha paciência sobre suas atitudes. E nós precisamos entender isso, queridos, porque muitas vezes nós queremos ajudar Deus achando que vamos resolver os problemas da nossa vida. Na verdade, nós acabamos atrapalhando a nós mesmos. E precisamos compreender que quando nós estamos passando por tribulações, Deus, além de estar conosco, Ele irá nos conduzir, estará forjando o nosso caráter, fazendo novas pessoas, novos homens, novas mulheres, pessoas que agora têm experiência com Deus, têm aproximação com Deus e agora têm uma relação próxima com Deus. Amados, os frutos da justificação. Eu queria pedir para o grupo louvor pudesse vir. Já estou caminhando para a conclusão. Os frutos da justificação, eles precisam estar lado a lado nas nossas vidas. Os frutos da justificação, amados, precisa estar cravado em nossos corações. Nós entendermos que Jesus morreu por alguém que não merece nenhum sacrifício. Quem é você, quem sou eu diante de Deus? O que é que você fez, o que é que eu fiz para merecer a morte de Jesus lá na cruz? O que é que eu e você fizemos, queridos, para que Deus pudesse olhar para mim e para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de paz, com um olhar de amor? Nós éramos delinquentes. Nós éramos pessoas ímpias e merecedoras. Por mais bom cidadão que você e eu sejamos, por mais que nós venhamos pagar nossos impostos em dia, nós não merecíamos o que Jesus fez lá na cruz. Será que você consegue ver aquela cena de Jesus na cruz, descendo o seu sangue, somente porque Ele ama você? Somente porque Ele cumpriu uma ordenança de Deus, um olhar de misericórdia sobre a minha vida e a sua vida, um olhar onde Deus agora está trazendo de volta você para Ele. Queridos, nós estávamos tão distantes de Deus e agora nós estamos tão perto dEle, sabendo que o Espírito Santo agora faz morada em mim e em você. Amados, que os frutos da justificação possa estar encravado, como Moisés disse,
que os pais precisavam ensinar seus filhos a tempo e fora de tempo, inculcando na sua cabeça os ensinos de Deus, que esses frutos da justificação possa estar inculcado em nossa cabeça, em nosso coração, nos fazendo compreender o sacrifício de Jesus lá na cruz. Você e eu éramos pecadores, miseráveis, como Paulo fala. E de miseráveis pecadores, inimigos de Deus, você agora é filho amado de Deus. Amados, Jesus, sem algum pecado, ele morreu por mim e por você. Transformou a sua vida, quem era você e quem era eu. Olha para trás, antes da sua conversão. Traz à tua memória quem era você. Traz à tua memória o que você fazia. Agora traz à tua memória o que Deus fez na tua vida para transformar você. É uma mudança radical, porque essa mudança, queridos, não é você e nem eu que fizemos, mas foi o próprio Espírito Santo que mudou a sua vida. Ele prometeu que voltará para buscar a sua igreja. Essa esperança, amados, na verdade precisa ser certeza. Precisa ser certeza nas nossas vidas. A certeza de que nós iremos morar com Deus lá no céu. Eu queria que você pudesse se colocar de pé nesse momento. Eu queria que você pudesse cantar, louvar o Senhor com muita alegria. Com muita alegria, tendo essa certeza de que Jesus, ele virá. De que Jesus virá buscar a sua igreja. De que nós que somos salvos, estaremos fazendo morada com Deus lá no céu. E que nenhum de nós será perdido. Porque Jesus disse que não perderia nenhum aquele a quem o Pai o deu.